Olá pessoal, vamos começar mais uma aula da análise exploratória de dados e na aula passada nós aprendemos o que seriam variáveis e as suas classificações. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre como construir e interpretar as tabelas. E apenas lembrando, estamos na parte da disciplina em que já aprendemos sobre a amostragem e estamos descrevendo esses dados que nós amostramos. E veja a importância desse tipo de descrição. Aqui nós temos várias observações x e y, separado por grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, o grupo 1 tem a variável x e y, o grupo 2 a variável x e y, e assim por diante. A pergunta: a partir desses dados descritos nessa tabela, você consegue enxergar algum padrão? Possivelmente não. Mas veja que esses simples números podem ter diferentes relações. Então, a relação 1 é uma relação linear, a relação 2 é uma relação aparentemente quadrática, e assim por diante. E veja que a 4 tem várias observações de x4 em torno de 8 e apenas uma observação próximo de 18. Então, esse é o nosso papel, sermos capazes de descrever o comportamento da melhor forma possível. E essa descrição pode ser separada em duas formas. Uma forma numérica, através de tabelas e medidas resumo, e outra através de gráficos. Na aula de hoje, o nosso foco será na construção das tabelas e teremos uma aula específica para gráfico e outra para medidas resumo. Então vamos para a organização de dados em tabelas. E esse tipo de sumarização nos ajuda a entender, por exemplo, qual ator atuou no maior número de episódios da série Doctor Who. Com essa tabela de frequências, nós conseguimos dizer quem são estes atores ordenados pela sua frequência relativa ou absoluta. Então, aqui nós temos em uma coluna todos os atores, uma segunda coluna uma frequência absoluta e uma terceira uma frequência relativa. Então, isso é uma tabela de frequência. Outro exemplo, qual cereal apresenta menor quantidade de calorias? Ora, para responder uma pergunta como essa, uma tabela já seria suficiente. E nesse caso a tabela tem o nome dos cereais, as calorias e os carboidratos, todos numa mesma proporção de 30 gramas. E a partir dessas informações, ordenando de alguma forma, nós temos a resposta que buscamos. E essa representação pode ser simples como essa, mas pode cada vez mais aumentar a sua complexidade. Esse é um resumo completo de uma tabela que vai nos ajudar a entender tudo o que deve conter em uma tabela. A começar com o título. Este deve ser conciso e indicador do conteúdo nessa tabela. Além disso, temos o cabeçalho, que especifica o conteúdo de cada variável que é representado nessas colunas. Então, a primeira coluna é a identificação, a segunda é o estado civil e assim por diante. Descendo mais um pouco, temos o corpo da tabela. É onde, de fato, as informações são inseridas. Então, com relação a ID, temos 1, 2, 3 até o 20. Estado civil, temos todos os estados civis disponíveis nessa base e assim por diante. E os dois últimos pontos envolvem aspectos mais pontuais que uma tabela possui. O primeiro é este asterisco aqui. É quando alguma variável deve ser especificada com mais detalhes e para que isso não seja inserido na própria tabela, colocamos ao final dela. Nesse caso, o que está dizendo é que a variável salário, veja que lá no salário temos um asterisco, e o que temos é que o número de salários é representado aqui como salários mínimos. Então, o 4 na primeira linha da variável salário significa 4 salários mínimos, e assim por diante. E por fim, a fonte
é o identificador responsável por este fornecimento. Então, esse é o conjunto de informações que uma tabela deve apresentar. E isso para que essas tabelas, ou mesmo gráficos, tenham significado próprio. Não seja necessário de um pesquisador ou de alguma pessoa externa explicar o que está sendo apresentado ali. Porque se é necessário que se explique, é porque a tabela não está completa. E essa tabela que nós estamos vendo aqui, aparentemente ela é bem simples, porque temos 20 linhas e algumas poucas variáveis. Mas no mundo real, isso não acontece. Imagine uma empresa como o Mercado Livre, o tanto de informação que eles têm sobre os clientes, sobre as compras, sobre os produtos, etc. É uma base de dados imensa que sequer através de uma tabela como a que vimos anteriormente conseguimos representar. E já existem várias ferramentas disponíveis hoje no mercado que nos ajudam nessa apresentação dos dados. E aqui eu estou apresentando apenas 4 delas, que são bibliotecas específicas para visualização de dados, nesse caso mais específico, bibliotecas do Python. Então, por exemplo, o Detail é uma apresentação como essa. Você consegue mexer nas variáveis e escolher o tipo de apresentação que você vai ter conectando todas essas informações. E cada abordagem tem a sua facilidade e as suas dificuldades. Basta agora você escolher qual que é mais familiar para você, qual que você se dá melhor. E entrando agora mais específico na parte de construção de tabela, nós vamos aprender como se constrói uma tabela de distribuição de frequência. Ora, Eduardo, mas você acabou de falar que existem já ferramentas automáticas para a construção dessas tabelas. Sim, existem e são de fato muito úteis. Mas se nós aprendermos como se constrói uma distribuição de frequência através de uma tabela, certamente a parte de gráfico ficará muito mais tranquila e a nossa compreensão a respeito dessa análise exploratória ficará muito mais facilitada. Isso porque perceberemos daqui a pouco que a distribuição de frequência é o primeiro passo para a construção de um gráfico. Então, o que seria uma distribuição de frequência? Aqui temos uma parte de uma tabela em que 3 variáveis estão sendo apresentadas e a distribuição de frequência é capaz de pegar uma variável e dizer qual é a frequência com que cada categoria dentro dessa variável aparece. Por exemplo, o grau de instrução, temos 3 categorias dessa variável. Ou é fundamental, ou é médio, ou é superior. Qual é a frequência com que acontece o fundamental? É isso que a distribuição de frequência vai nos entregar. Então, nesse caso, temos uma frequência que representamos por esse n minúsculo i, de 12, 18 e 6, respectivamente, para fundamental, médio e superior. Ou poderíamos considerar uma frequência não mais absoluta, e sim relativa, relativizando com relação ao total. Então, o 12 é uma frequência absoluta, 12 sobre 36 é o 0,33. Então, temos aqui uma distribuição de frequência absoluta e uma distribuição de frequência relativa, que chamamos de proporção. E essa proporção pode ser também representada em termos percentuais. E, novamente, eu já vou antecipando. Essa representação em termos de frequência é o que utilizamos para construir os nossos gráficos. Por isso é tão importante entender exatamente como é feito esse processo e o que essas informações representam. Formalmente, então, uma distribuição de frequência simples é uma tabela em que os valores da variável, no caso que vimos anteriormente era o grau de instrução, aparecem individualmente relacionada às suas frequências. Vamos ver mais um exemplo. Nesse caso, temos a variável número de acidentes. Dentro da variável número de acidentes, temos 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 acidentes.
E a frequência que temos aqui é a frequência com que o número de acidentes 0, por exemplo, acontece, que é o 18, ou 1, que é o 5, e assim por diante. Então, do lado esquerdo temos a variável e suas categorias, e à direita temos a frequência com que ocorre cada categoria da variável. E qual seria a interpretação, então, disso? Nos 31 dias do mês de janeiro, nesse caso estamos estudando o mês de janeiro, 18 deles não houve acidente, 5 dias ocorreu um acidente, 2 dias ocorreram 2 acidentes, e assim por diante. Vamos então, para realmente entender esse processo, fazer toda a etapa, desde os dados brutos até a construção da tabela. Nesse caso, essas informações se referem ao número de irmãos dos alunos da turma de estatística. Então, essa linha de números representam as informações de cada aluno com relação ao número de irmãos. O primeiro aluno observado disse que tem um irmão, o segundo aluno disse que tem 3 irmãos, o terceiro aluno disse que tem 0 irmãos, e assim por diante. Para construir a nossa tabela de frequência, primeiro precisamos saber quais são os valores que aparecem nessa relação de números. E esses valores devem ser apresentados de forma ordenada. Então, o primeiro passo é ordenar esses números. Agora fica muito mais fácil compreender que 4 alunos disseram que têm 0 irmãos. 8 alunos disseram que têm um irmão e assim por diante. Então, aqui nessa tabela, temos número de irmãos variando de 0 a 5. Além dessa informação, uma outra consideração importante é representar cada uma dessas categorias através de um índice. Isso facilita muito na hora de fazer as nossas manipulações dentro do computador. Mas, na verdade, o índice não faz bem parte da distribuição de frequência. Voltando para a construção da tabela, temos a variável, que é o número de irmãos, as categorias que essa variável apresenta, e vamos agora descrever a frequência. Quantos alunos disseram que tem 0 irmãos? 4 alunos. Então, a frequência absoluta do 0 é 4. Alunos que disseram que tem um irmão? 8. E assim vamos fazendo para todas as categorias. Pronto, construímos uma distribuição de frequência absoluta a partir dos dados brutos que obtivemos. E se somarmos toda essa frequência, tem que dar o total de alunos, que nesse caso foram 20. Então, a frequência simples ou absoluta é exatamente esse NI, em que I é o índice de 1 até 6. Então, daí a importância de colocar essa coluna adicional. Mas conhecendo a frequência simples ou absoluta, conseguimos encontrar a frequência relativa. Basta que relativemos com relação a algum valor, nesse caso, ao total das observações. E temos, então, mais uma coluna que seria da frequência relativa, em que o F1, o F da primeira linha, é o 4 dividido por 20, que é a somatória dos alunos, ficando então com 0,2. O F2, da mesma forma, é o N2, e o 2 aqui significa o índice 2, não é o número de irmãos, e esse resultado dá 8 sobre 20, ficando igual a 0,4. E podemos fazer isso para todo mundo. E veja que a somatória tem que ser igual a 1. Beleza, Eduardo. Eu consegui compreender essa construção, especialmente quando a minha variável ela é discreta. Mas se a minha variável não é discreta, ela apresenta um valor contínuo, eu não vou ter categorias para especificar. E nesse caso, vamos representar a nossa distribuição de frequência por classes e não por categorias, como vimos anteriormente. Então, a distribuição de frequência por classes é uma tabela em que os valores observados são agrupados em intervalos.
Nesse caso, temos a variável salário, que é uma variável quantitativa contínua. Então, eu não consigo representar de forma categórica, em princípio, essa variável. Então, eu vou colocar entre 4 e 8 salários, 8 e 12, 12 e 16 e assim por diante. E agora, construído essas categorias, eu consigo calcular as frequências, bastando que eu observe os valores que caem dentro de cada intervalo. Então, se um indivíduo tiver um salário de 5,2, por exemplo, ele vai cair na primeira categoria. Se 3 indivíduos tiverem o salário 13,5, eles vão cair na terceira categoria. E dessa forma, conseguimos construir a nossa tabela de frequência. Ou seja, 10 observações tinham salários entre 4 e 8. 12 observações tinham salário entre 8 e 12. E assim por diante. Como temos frequências absolutas, temos também a frequência relativa. Então, a diferença desse tipo de distribuição de frequência para o que vimos anteriormente é que, nesse caso, a variável ela é contínua e precisamos discretizá-la de alguma forma para construir a tabela de frequência. Mas beleza, Eduardo, eu entendi. Mas como esses intervalos foram concebidos? Por que que o primeiro intervalo foi de 4 a 8, o segundo de 8 a 12, e não, por exemplo, de 4 a 5, de 5 a 6, ou de 4 a 10, de 10 a 15? Como se deu o processo para a escolha do tamanho dessas classes? É isso que a gente vai ver agora. Porque dependendo do intervalo que você considera, você vai ter diferentes representações. Então veja, nos gráficos à direita, eles são exatamente a representação da tabela. Considerando diferentes classes, temos diferentes representações dos meus dados. Daí a importância de também aprendermos como definir essas classes. Existem várias técnicas. Aqui nós vamos apresentar uma e saiba que todos os softwares estatísticos têm a sua forma de criação. Não precisaremos nos preocupar com relação a isso no futuro, mas é importante que pelo menos uma vez nós façamos na mão. E o primeiro passo é determinar qual é a amplitude total dos meus dados. A amplitude total da classe de salários é de 4 até 24. Então esse é o comprimento total que eu vou particionar em vários grupos. Quantos grupos? É isso que eu vou determinar em seguida. Quantas classes eu gostaria de incluir nessa partição? Existem algumas abordagens para isso. Uma delas é a regra da raiz quadrada. Se o n é menor do que 25, ou seja, você tem menos do que 25 observações, nós consideramos o k igual a 5. Se o n é maior do que 25, o k é igual a raiz de n. Então, por exemplo, se o n é igual a 100, o número de classes vai ser 10. Existem também outras abordagens um pouco mais complexas, que é como essa do k igual a 1 mais o log na base 10 de n. Não importa muito para a gente qual abordagem seja, é importante sabermos que o processo de criação dessas classes envolve toda uma metodologia. Então já temos a amplitude total da minha variável, já sabemos o número de classes que vamos separar, agora temos que saber aonde começa e termina cada classe. E isso é determinado pela amplitude de classe, a amplitude interna de cada categoria. E ela é dada pela amplitude total dividido pelo número de classes. Então, de posse dessas informações, conseguimos determinar os limites de fato de cada classe, aonde começa e termina cada categoria. Para ficar um pouco mais claro, vamos fazer um exemplo prático tratando de cada ponto desse. Então, o que temos são estes dados brutos de 50 alunos, que para facilitar eu já os ordenei de forma crescente. Eu gostaria de criar uma tabela de frequência
baseado nestes valores, de certa forma, contínuos. O primeiro passo para fazer isso é encontrar a amplitude total. Nesse caso, a amplitude varia de 33 a 97. Então, a amplitude é 97 menos 33, que é igual a 64. Então, o comprimento total é igual a 64. Eu preciso agora separar esse comprimento em algumas parcelas. Quantas parcelas, Eduardo? Vamos determinar através do número de classes. A regra é K igual a raiz de N. Como N é 50, é raiz de 50, que é aproximadamente 7. Então, eu tenho um comprimento de 64 que eu vou particionar em 7. Particionando esse comprimento em 7 classes diferentes, eu teria uma amplitude de cada classe dada pelo total de 64 dividido por 7, que é igual a aproximadamente 10. Então, cada classe vai ter um comprimento de tamanho 10. Sabendo esse comprimento, conseguimos construir o limite das classes. Por exemplo, poderia ser de 30 a 40, de 40 a 50 e assim por diante. Veja que o ponto inicial não foi 33, porque não necessariamente precisa de ser 33, mas é importante que o comprimento seja igual a 10. Chegando então nestes intervalos de classes. A partir desses intervalos que eu vou construir a tabela de frequência. E como eu faço isso? Vamos encontrar a frequência de notas entre 30 e 40. Seria o 33, o 35, duas vezes o 35, na verdade, 39 só. Então, são 4 observações. Para a segunda classe, teríamos o 41 duas vezes, o 42, o 45, até o 48. Uai, Eduardo, mas e o 50? O 50 não vai entrar nessa categoria, porque o 50 vai entrar na categoria seguinte, a terceira categoria. E isso eu estou afirmando por conta da nossa representação da classe de notas. De 30 a 40 é 30 incluindo o valor de 30, eventualmente, até o 40 sem incluir o 40. A segunda classe é incluindo o 40 até o 50, sem considerar o 50. Então, essa é uma maneira de expressar a nossa classe e, matematicamente, consideramos essa representação. Ah, Eduardo, mas poderia ser feito de outra forma? Sim, poderíamos, por exemplo, considerar fechado na saída e aberto na entrada. Nesse caso, 2, estaríamos considerando 30 a 40, incluindo o 40 na primeira classe. 40 a 50, não incluindo o 40 na segunda classe, porque ele já foi considerado na classe anterior. Ou dessa forma, em que os valores exatos não farão parte de nenhuma das duas classes. E continuando a construção, na terceira linha, que seria a terceira categoria, temos que considerar os indivíduos com nota de 50 a 60, considerando os 50 e não considerando os 60. Então, teríamos 50, 52, 53, 54, duas vezes o 55, 57 e o 59. O 60 não vai entrar aqui. É um total, então, de 8. E fazemos isso para todo mundo. Tendo a frequência absoluta e um total, conseguimos construir a frequência relativa. Então, vimos distribuição de frequência para variáveis discretas e contínuas. Lembrando que, para contínua, precisamos criar as classes que vamos considerar. Mas quando construímos uma tabela, a tabela por si já é uma informação muito útil e realmente resume muito bem os dados e a gente consegue extrair bastante informação. Mas além da própria tabela, podemos direcionar a atenção da audiência para a parte que queremos na nossa tabela. Por exemplo, olhando para essa figura, qual a informação imediatamente você foca o olhar? É essa ideia que queremos levar para a tabela. É uma forma de você chamar a atenção da audiência
para um local específico que você gostaria de comentar. Um exemplo, nesse caso, qual informação da imagem você foca o olhar? E isso, no caso de uma tabela, poderia ser, por exemplo, uma tabela simples como essa. Mas se eu quisesse chamar mais a atenção para algumas informações, poderia representar dessa forma. Então veja, é a mesma tabela, escrita ou construída de uma maneira diferente, de tal forma que as cores e essa representação conduza a audiência para as observações que você vai fazer a respeito dessa representação. Mais um exemplo. Aqui nós temos refeições servidas ao longo do tempo, então uma variável é o ano, a outra variável é o número de refeições. Uma tabela como essa, de fato, já é bastante informativa. Mas veja que uma simples mudança de cores faz com que a gente perceba, por exemplo, que em 2006 a frequência foi a maior de todas e em 2010 foi a menor. Então essa representação por cores traz para a gente essa impressão de intensidade. E um resultado final poderia ser algo desse tipo, em que temos cores associadas, percentuais descritos e focos em alguns pontos específicos da nossa tabela. Então a gente termina aqui essa aula em que aprendemos a importância das tabelas, distribuições de frequências absolutas e relativas para variáveis discretas e contínuas.